pessoal, eu sou a professora Gabriela e hoje nós vamos resolver o plano de estudo de literatura da segunda série, plano de estudo de teste. Bom, questão número 1. A questão número 1 diz o seguinte: o poema de Carlos Drummond de Andrade, publicado em seu livro de estreia em 1930, apresenta aspectos que ainda mantêm uma relação direta com a primeira fase do modernismo. Cite duas características do texto que reafirmam valores e procedimentos do projeto modernista brasileiro. Então, ao ler o texto de Carlos Drummond de Andrade, vocês têm aí o plano de estudo com vocês vão ver que ele apresenta alguma dessas características aqui, tá? Então, a gente tem a linguagem coloquial, né, uma linguagem mais do dia a dia, mais informal, a opção do prosaico, né, na poesia, ou seja, ele não se preocupa com a métrica, com a liberdade formal, né? A preocupação dele é deixar o tema livre, né? Então, o texto livre, então são versos brancos, são versos livres, que não precisam necessariamente de uma rima. E também vocês vão encontrar a ironia e a crítica aos valores tradicionais burgueses, tá? Que no caso do texto é uma crítica à família, tá? A família tradicional burguesa. Questão 2. A vida familiar, tema dos textos O Peru de Natal, que é o primeiro texto do plano de estudo, e o poema Família, que é o segundo, é tratada pelos autores, apesar de alguns pontos em comum, de maneira diversa, diferente. Principalmente em relação aos papéis masculino e feminino. Determina as diferenças entre ambos, tomando como referência as figuras do pai e da mãe. Então é o seguinte, no primeiro texto, tá, o Peru de Natal, a gente vai considerar a figura do pai. No segundo texto, a família, a gente vai considerar a figura da mãe, tá? E qual é essa percepção deles? Né? É uma crítica, de novo, aos valores e à constituição da família tradicional. E no primeiro texto a gente vai ter a figura do pai como representando dor e infelicidade, tá? Então a gente tem alguns trechos, por exemplo, a 7ª linha. Devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, 10ª linha, sempre me faltara aquele aproveitamento da vida. No segundo parágrafo, na 10ª linha de novo, a gente tem: e eu que sempre gostara apenas regularmente de meu pai, mais por instinto de filho que por espontaneidade de amor. Então a gente tem a figura do pai, né, distante, que não sabe aproveitar a vida, causando dor, sofrimento, infelicidade. Já no segundo texto, família, é a figura da mãe, tá? A gente vai considerar a figura da mãe, que a gente vai perceber que é uma figura ativa, que está sempre presente em todos os cenários para representar, para resolver as coisas, tá? Então a gente tem, no final de cada estrofe, a seguinte frase, né? O seguinte contexto: a mulher que trata de tudo. Então a mulher que trata de tudo, ela aparece 3 vezes. Ela aparece 3 vezes no final de cada estrofe. Questão 3. A primeira fase do movimento modernista, que ficou conhecida como fase heróica, calcava-se em estreito compromisso com a renovação estética. Identifique alguns aspectos formais que fundamentavam esse processo de renovação na poesia modernista. Então, a gente vai ter aqui, ó, a oposição ao parnasianismo, né, com a tradição clássica europeia e a apresentação de uma grande preocupação em criar uma literatura identificada com a cultura brasileira. Então, ele se distancia, a primeira fase do modernismo, se distancia do europeu, tá, da poesia europeia, da prosa europeia, para buscar uma cultura mais brasileira, mais nacional. Questão 4. Sobre o poema de Oswald de Andrade, quais proposições acima estão corretas? Justifique sua resposta. Então a gente tem aí, ó, erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Primeira
afirmação aí. Faz uma crítica contra a colonização portuguesa no Brasil. Essa crítica pode ser confirmada a partir do título do poema, o qual contém uma ambiguidade intencional. Então, sim, né? Essa aí está correta. A crítica contra a colonização portuguesa. Lembra que ele busca uns temas mais nacionais? Segundo, nesse poema, a temática do relacionamento amoroso é abordada de maneira inovadora, distante da idealização romântica proposta pelos ultrarromânticos. Não, a questão 2 não, né? A 2 não, porque relacionamento amoroso é uma temática clássica. E ele foge, aqui ó, ele foge dos temas clássicos, tá? 3. O poema utiliza elementos como o humor, a ironia e o sarcasmo para relatar a chegada do português em terras brasileiras. Essa também está correta. 4. Aproveita-se de uma linguagem simples e prosaica para fazer uma reflexão profunda e complexa. Também, né? A gente tem aí um poema que não tem as características próprias de um poema. A gente não vai ter rimas, a gente não vai ter a métrica perfeita, até porque ele não está preocupado com isso. Então é uma linguagem mais simples mesmo, mais de prosa. E a 5, no poema de Osvaldo, nota-se a preocupação com a métrica, a versificação e a rima, embora o conteúdo do poema seja inovador. Não, essa não, né? A gente acabou de falar que ele não se preocupa com a métrica, ele não se preocupa com a rima, então essa daí está errada. Então as certas são 1, 3 e 4, tá? Questão 5. A questão 5, o enunciado dela é o seguinte: no texto 1, a morte da menina desencadeia críticas sobre a imprensa da época. O que se critica? Então vocês vão ver aí que no texto tem uma passagem que diz assim: Xi, Pepino, você é ainda muito criança. Tu é ingênuo, rapaz. Não conhece a podridão da nossa imprensa? Que o que, meu nego? Filho de rico manda nessa terra, que nem a Light. Pode matar sem medo. É ou não é, seu Zamponi? Então, qual é a crítica que ele está fazendo à mídia, né? Nesse trecho, né? Que é o trecho que faz referência à mídia, à imprensa da época. É o silêncio da imprensa perante os crimes cometidos por gentes ricas e influentes, tá? Então, vocês vão colocar aí silêncio da imprensa diante dos criminosos, desde que cometidos por pessoas ricas e influentes. A questão 6 pede para você relacionar o primeiro texto, tá? Que é esse do Alcântara Machado, O Monstro de Rodas, e o segundo texto, que é o Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade. Vamos falar um pouquinho primeiro desse manifesto, tá? O Manifesto Antropófago, ele tinha como objetivo estruturar uma cultura de caráter nacional, tá? Então, o que isso significava? Significava que não era para se excluir a cultura estrangeira, mas também não deveríamos copiá-la, tá? Então, ó, o manifesto diz o seguinte: só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Ou seja, aqui ele está criticando a submissão da elite brasileira aos países desenvolvidos, né? Não, o nacional não me importa o que vem de fora. Por isso que ele diz, só me interessa o que não é meu. Tendo base nisso, levando em conta que o Manifesto Antropófago tinha como objetivo estruturar uma cultura de caráter nacional, né? Não negar a cultura estrangeira, mas também não imitá-la, ele pede para você fazer uma relação entre esse manifesto, tá? E o texto do Alcântara Machado. Qual é essa relação? Que o Alcântara, ele vai introduzir nos textos literários não só os personagens descendentes de italianos, os imigrantes, tá? Ou seja, ele não vai representar ali só a cultura estrangeira. Ele traz também o povo, os trabalhadores, incorporando em alguns momentos até mesmo a fala deles, tá?
a maneira deles de falar. Então, a gente vai ver aqui, quando vocês forem ler o texto, vocês vão ver muitas palavras da oralidade mesmo, bem coloquiais, tá? Porque é a representação da fala desse povo trabalhador e tudo mais. Questão 7. Que características o conto de Alcântara Machado apresenta que permitem considerá-lo da primeira fase modernista? Então, a gente tem aí as características no nível do texto, tá? E da construção dos personagens. Então, a gente vai ter sentenças rápidas em estilo jornalístico, com predomínio de orações coordenadas, o que denota uma tentativa de reduzir a distância entre o leitor, né? Entre a linguagem falada e a literária. E também a aproximação com o público leitor e um rompimento com a tradição da literatura. Além do aproveitamento da linguagem da propaganda, porque tem uma parte lá do texto que ele faz uma propaganda. Salão Palestra Itália, engraxa cena, perfeição a 200 réis. Então, mais uma vez, a resposta da questão 7 é: as características estão no nível do texto, da construção dos personagens. O texto é composto por sentenças rápidas, em estilo jornalístico, com predomínio de orações coordenadas, que denotam uma tentativa de reduzir a distância entre a linguagem literária e a linguagem falada, e também uma aproximação do texto com o leitor, tá? E o rompimento com a tradição da literatura, além de fazer propaganda, usar da linguagem da propaganda. Questão 8. Apresente os princípios e técnicas que Mário de Andrade se refere que foram abandonados no modernismo no Brasil. O texto, eu vou ler só o comecinho, que ele diz assim, ó: o modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi o abandono consciente de princípios e de técnicas, foi uma revolta contra a inteligência nacional. Tá? Então, ele quer saber, a questão 8, quais princípios e técnicas que foram abandonados. A resposta é a seguinte, aqui de novo, ó, a gente volta para a oposição ao parnasianismo e ao romantismo. Então, quanto ao parnasianismo, a gente tem a ruptura com a linguagem purista, tá? Aquela linguagem perfeita, né? A gente tem aqui no modernismo uma linguagem mais coloquial, mais informal, despreocupada. Quanto ao romantismo, ele quebra com o ufanismo, tá? E a consciência da miscigenação ética nacional. Então, mais uma vez, a resposta dá 8. As principais rupturas são a linguagem, tá? Ruptura com a linguagem purista, aclamada pelos parnasianos, o ufanismo que vinha desde o romantismo e a consciência da miscigenação étnica nacional. Questão 9. Associe a crítica que Mário de Andrade responde de terem sido considerados antinacionalistas com o verso de Oswald de Andrade, Tupi or not Tupi? That's the question. Então, ó, a frase de Oswald de Andrade, ela faz uma mistura, né? Faz uma mistura que a gente viu lá no manifesto do antropófago. Ele faz essa mistura das culturas, tá? Ele não abandona, ele não exclui a cultura externa, né, que vem de outros países, mas também ele caracteriza, ele inclui a cultura nacional. Então, ó, a frase de Oswald representa um movimento antropofágico, importante no período por não rechaçar a cultura estrangeira, mas não se esquecer das raízes nacionais, princípio mal compreendido pela percepção da época. Por isso que na época eles foram chamados de antinacionalistas, porque introduziram o inglês aí, né, no tupi, o que era o contrário, né? Era justamente para mesclar as culturas. E na questão 10, ele pede que você comente de maneira
De que maneira a definição de contos proposta por Mário de Andrade, em um contexto social e histórico diferente, ajusta-se às novas formas de conto da contemporaneidade? Então, a definição de contos proposta por Mário de Andrade é a seguinte: conto será sempre aquilo que o seu autor batizou de conto. Ou seja, quem escreve é quem diz se é um conto ou não. E ele quer saber por que isso de que maneira isso num contexto social e histórico diferente, porque quando Mário de Andrade escreveu isso, né, já faz um tempinho, ajusta-se às novas formas de conto da contemporaneidade. Para quem lê o texto, vai ver que ele fala sobre o Twitter, tá? Então, essa definição se adaptando às novas formas de escrita. Ó, a maneira como Mário de Andrade definiu o conto se adequa às novas formas de escrita, como o Twitter, né? Que só é possível 140 caracteres, mas se você quiser fazer um conto, você pode. Foi você que escreveu. Na medida em que o conto é aquilo que o autor batizou como sendo conto. Assim, mini, micro e nanocontos também são contos, se assim o autor definir. De modo que usar as palavras de Mário de Andrade para explicar um fenômeno contemporâneo serve para reforçar a atemporalidade do escritor modernista, tá? Então, ou seja, o que ele falou, a definição que ele deu, não ficou presa no tempo em que ele escreveu. Ela é atemporal, ela serve tanto para aquela época quanto para essa, só que, claro, num contexto diferente de escrita. E é isso.